Boa noite. É um prazer imenso estar de volta aqui nessa casa, depois de um bom tempo. E em outubro eu viria falar sobre Allan Kardec. E algumas questões de percurso não permitiram, eu fui substituído pelo Balieiro. E era muito curioso que eu vinha falar sobre Allan Kardec na Sociedade Espírita Allan Kardec. O tempo passou e eu fui escalado para vir falar sobre Allan Kardec. De novo aqui, são as coincidências que nos cercam, não é? O Livro dos Espíritos, ele não traz muitas novidades, a análise do Livro dos Espíritos não traz muitas novidades para esta casa, que com certeza é uma das que mais o estuda, não é? De qualquer forma, esse trabalho foi feito pelo companheiro Anésio Jota. Eu fiz algumas adaptações, tem alguma coisa também de opiniões do confrade Mário da USE e também outras opiniões. Neste Verdade e Luz, as matérias opinativas também trarão diversos pensamentos sobre o Livro dos Espíritos. Nós outro dia estávamos comemorando os 150 anos do Livro dos Espíritos, e agora já estamos comemorando 160 anos do Livro dos Espíritos neste mês, né? Então, eu respeitei a formatação que o Anésio fez, fiz as adaptações de minha parte, de outras menções do livro do Verdade e Luz. Vamos lá. Bom, primeiro dizer que o Anésio se baseou num trabalho que foi feito pelo Canudo de Abreu. Canudo de Abreu é um espírita proeminente, curiosamente médico, mas que foi profissionalmente um advogado famoso no Rio de Janeiro. E ele tem uma outra curiosidade, que ele, passando por Paris na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi pedido que ele guardasse muitas informações do espiritismo francês nessa época. Então ele fez um estudo sobre o Livro dos Espíritos, e boa parte está aqui nesse trabalho. A família Baudin fazia suas reuniões numa ilha chamada Reunião, uma colônia francesa na costa oriental da África, bem distante de Paris. As reuniões espíritas dessa família na ilha eram dirigidas por um espírito que se apresentou como guia espiritual, e ele se chamava Zéfiro, né? E foi como ele pediu que fosse chamado no momento que se fizesse contato com ele. E ele fez uma previsão de que a família, mesmo estando tão distante de Paris, e ainda não sabendo, né, acabaria por ir para a capital francesa, mas não se imaginava, né, a família não imaginava que pudesse realmente ir para a capital. Mas veio uma crise do café, do açúcar, principal atividade da família, e eles foram então para a França realmente, em 1855, e eles continuaram com as suas reuniões mediúnicas em Paris. Certa noite, o senhor Riveio e sua esposa Amélie aceitaram o convite para participar da reunião espírita na casa da família Baudin. Presente na reunião, o espírito Zéfiro saudou o Riveio de uma forma que ninguém entendeu. Salve, caro pontífice. 3 vezes salve. Né? Ninguém entendeu bem o que estava acontecendo, né? Não sabendo qual era o sentido da saudação, e virou até uma questão jocosa. Passaram a rir de Kardec ter chamado de pontífice, não é? Então, Baudin ficou constrangido, né, não entendendo bem o que tinha ocorrido, e atribuiu essa brincadeira ao espírito de Zéfiro, que era realmente
bem-humorado, né? Reveio aceitou a descontração e devolveu. Minha bênção apostólica, meu filho. E a assistência novamente caiu na gargalhada, né? Aí o espírito explicou, né, que Reveio foi um alto sacerdote druida com o nome de Allan Kardec, ao tempo de Júlio César, na antiga Gália, nos anos 50, antes de Cristo, e que ele, Zéfiro, havia sido contemporâneo de Reveio na encarnação naqueles tempos, né? Então, é uma costura, né? Normalmente, quando esses fenômenos importantes, revelatórios, né? Como aconteceu com Moisés, todo o preparo, a questão do Egito e tudo que nós já conhecemos. Jesus foi imensamente esperado, não é? Então, eu brinco assim, que há uma conspiração, né, para que tudo aconteça. Então, não foi diferente para que Kardec viesse ser o organizador das informações que os espíritos viriam nos passar e que viria, inclusive, se tornar um livro, né? Naquela reunião descontraída, começou um novo tempo, né, para a humanidade. Uma doutrina inovadora e reveladora, fincada num tripé, até então inédito: filosofia, ciência e religião. Um dos preparos que foi feito para o formato em que Kardec iria passar para nós as informações dos espíritos foi ser ele uma pessoa extremamente séria, dedicada à ciência, estudioso do magnetismo, né, e para que afastasse, porque não é novidade, não há novidade, né, da comunicabilidade, dos milagres, dos efeitos, né? O que Kardec precisava vir era trazer a informação de ciência, né? O que era tratado como bruxaria, né? Muita gente foi para a fogueira por causa das questões espirituais, não é? Era para que nós recebêssemos de forma filosófica, né? Não filosófica em nível de terra só, em nível material, mas uma filosofia que nos levasse à imortalidade da alma, não é? Aos mundos plurihabitados. Então, essa filosofia ela iria transcender a tudo que nós conhecíamos, né? A ciência foi usada porque Kardec não confiava muito em tudo que ele via e ouvia, era extremamente seletivo, não é? E a religião. De tudo isso, o fruto de nascer uma religião também cristã, como as outras, mas com muito mais esclarecimentos de suas razões, né? A partir daquele encontro de Zéfiro com Reveio, seriam fornecidas as primeiras respostas de O Livro dos Espíritos. As personagens mediúnicas escolhidas para a psicografia foram justamente as jovens meninas, filhas do casal Boudin, Caroline, com 16 anos, e Julie, com apenas 14 anos. Aquelas duas meninas, sem qualquer preparo intelectual para desenvolver uma nova filosofia dessa magnitude, foram a ponte que o além encontrou para fazer chegar ao planeta o primeiro livro da doutrina espírita. Em abril de 1856, 11 meses depois da primeira reunião, a mensagem recebida perturbou ainda mais o professor. Um espírito lhe disse que ele foi escolhido para reunir e publicar os ensinamentos que vinha obtendo. Reveio não acreditou e pediu que o espírito repetisse a mensagem. E fez e checou em outros momentos se era ele realmente a pessoa escolhida para reunir aquilo lá. Sentiu de muita responsabilidade, mas a hora que ele viu que estava com ele mesmo, ele passou a desenvolver da melhor forma possível, né? Julie e Caroline, as jovens, né, eram médiums passivas, inconscientes do que escreviam. Usavam uma cesta feita de vime com 15 e 20 centímetros de diâmetro, uma espécie de bico com lápis na ponta,
com o tempo, elas passaram a fazer psicografia direta. Mas foi importante que a base, o alicerce do Livro dos Espíritos, não passou pelo crivo, pelo filtro da consciência humana. Ele ficou praticamente na mão de uma máquina, porque precisava que as respostas fossem exatamente do jeito que foram dadas e não interpretadas. Depois, Kardec continua o seu trabalho de outras formas, que não só essa da parte de Vime, né, da ponta, mas o que era de verídico, o que era de pilar, o que era pétreo, o que era de alicerce, ficou, né? Diante delas, Revel fazia perguntas. As respostas eram revistas, analisadas e comparadas. E aí, Kardec nos colocou como um aprendiz, né? Ele se colocou como um examinador severo, do jeito mesmo, no estilo dele. Discutia com os espíritos como se fossem encarnados. Nada aceitava que não tivesse conforme a razão. Então, ele jogou toda a questão racional em cima do que ele estava vendo. Outros médiuns, muitos médiuns, dezenas de médiuns colaboraram com Kardec. Foram destacados Ruth, Jafé, Irmã Cidofo, Aline Carlotti, médium psicógrafa e de psicofonia, e cuja mediunidade Kardec submetera às questões mais complexas, ou seja, Aline ajudou bastante Kardec, né? Terminada a revisão, qual seria o título e quem deveria assinar a obra? Como não se considerava um autor, e sim um organizador, deu o nome óbvio, Livro dos Espíritos, né? Na verdade, eu sempre fui curioso, a princípio, com licença, eu estou tossindo um pouco, que o livro seria sobre o plano espiritual, né? Mas não, o livro é chamado Dos Espíritos, mas tudo que é escrito é para que nós entendamos melhor aonde nós estamos, não é? Então, é um livro escrito pelos Espíritos, mas não lá dos Espíritos, né? Mas alguém precisava assinar. Revel consultou os Espíritos e uma entidade respondeu que deveria ser Allan Kardec. Então, isso era outra coisa aparentemente já definida, não é? Que só foi concretizada. Kardec preferiu omitir todos os colaboradores. Numa época de perseguição, numa época muito difícil, ele acha que se atribuísse outras autorias, poderia cair numa perseguição que viria certamente a acontecer. É mencionado, né, que Irmã Cidofo já tinha escrito o livro A Vida de Luís IX, que fora censurado por conter passagens consideradas desrespeitosas à Santa Sé. As pioneiras americanas Irmãs Fox vinham sendo perseguidas cruelmente, excomungadas e repelidas em todas as comunidades. E o livro ele foi organizado, como eu chamei de cláusula inicial, né, na sua primeira base, com 501 perguntas. Ele foi publicado, e aí a comemoração desse abril, né, em 18 de abril de 1857, com 1.200 unidades. O livro foi organizado em cerca de 20 meses pelo professor, rapidamente correu o mundo, atraindo a atenção de médios que entraram em contato com Kardec. Foi, então, o início da grande organização espírita no mundo, né? O codificador viu, então, que seu trabalho ainda não estava terminado. Eram tantas novas revelações que ele decidiu revisar mais uma vez e estender o livro à segunda edição, definitiva, lançada em 16 de março de 1860, que passou a conter 1.019 perguntas. Sempre é uma curiosidade de uma pergunta que está aí, a mais ou a menos, né? Que estudam muito, mas é totalmente irrelevante, é apenas curiosidade, né? Em setembro de 1861, o editor Maurice Lachatre, de Barcelona, solicitou a Kardec 300 de O Livro dos Espíritos. A remessa foi apreendida pelo bispo local, Antônio Palauli Termens, e no dia 9 de outubro,
os livros foram queimados em uma fogueira, como se sabe, em Barcelona. Na literatura, Kardec atribui esse fato ao Auto de Fé de Barcelona. E também tinha o temido, né, Index Librorum Prohibitorium. Um índice era um catálogo, um índice, um registro, né, de todos os livros que poderiam causar dano ao status quo religioso à época, né? Então, quem tivesse registrado ali uma publicação, um livro, né, tinha todas as dificuldades com a Igreja. Mas o Papa Paulo VI, em 1966, extinguiu esse índice proibitivo. Sempre, né, que nós vamos falar no Livro dos Espíritos ou em Kardec, somos muito cobrados, né, para lembrar de Gabi Boudet, que era esposa de Kardec. Ela realmente, em todos os registros, ela não só ajuda Kardec de todas as formas, como também participa da compilação dos dados. Ela tem um trabalho efetivo aí. E ele diz, né, minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou em minha laboriosa tarefa, como faz ainda através de um trabalho frequentemente cima de suas forças. Gabriel Delan diz, não publicou nenhuma obra sem a ter consultado, aproveitando sugestões que a retidão de julgamento de sua companheira fornecia. Então, nós temos o registro que merece ser feito de Amélie Gabrielle de Lacombe Boudet Riveio, tratada de Gabi. Muito bem. O Livro dos Espíritos tem 17 tópicos, noções básicas, conceitos e nomenclaturas da doutrina, que facilita a compreensão do livro. Traz o princípio que a doutrina espírita, o espiritismo, tem as relações com o mundo material, com os espíritos ou seres do mundo espiritual. Normalmente, entre as religiões cristãs, né, perguntam o que nos diferem das outras religiões, né? Certamente, nossos pontos básicos, que são, como todos, a credulidade da existência de Deus, a certeza da imortalidade da alma, a convicção da reencarnação, a natural pluralidade dos mundos habitados, me desculpem, a comunicabilidade com os espíritos e a moral ensinada por Jesus. Então, ainda que a gente tenha como diferença princípios, se é uma vida só, se são muitas, se ressuscita, se reencarna, que aí dá diferenças de dogmas, o que realmente nós temos de base, que aí todos nos levam para Cristo, é a questão da moral ensinada por Jesus, né? Então, não importa se amanhã vão acreditar também em tudo que nós acreditamos. O que é importante é o que nós vamos fazer com isso, né? Se não descobrir o átomo e fazer a bomba atômica, né? Se descobrir o avião e fazer avião de guerra, né? E porque nós sabemos desde Cristo que Deus existe, né? Maomé já falava, Moisés já falava que 2000 anos antes de Cristo que existe um Deus único, né? E a gente tem todas essas convicções. O importante é o que nós fazemos com a nossa existência e não só as questões de crença, né? Foi adotado, a pedido do plano espiritual, esse símbolo, né? O ramo como corpo, a seiva como espírito e o fruto como alma. No Livro dos Espíritos tem os prolegômenos, que é uma exposição inicial, que ele é tão importante quanto o livro. Entrar em contato com esses prolegômenos, eles dão dicas e fundamentos importantíssimos para o livro, para quem quer estudar o Livro dos Espíritos. E aí o colega separou alguns espíritos que colaboraram, né, como o João Evangelista, Aurélio Agostinho, Vicente de Paula, Luiz
Nono, Sócrates, Platão, Benjamin Franklin, Fenelon, Swedenborg. E os Espíritos anunciaram que chegaram os tempos marcados pela providência divina para uma manifestação universal. E sendo eles os agentes da vontade de Deus, sua missão era instruir e esclarecer, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade, nós todos coletivamente. Aí ele separa os filósofos que participaram: Sócrates, Platão, Pascoal, Aurélio Agostinho, Fenelon, Lamennais, Lacordaire, Franklin, Swedenborg. Separa os sacerdotes: Aurélio Agostinho, Vicente de Paulo, Fenelon, Lamennais, Lacordaire, François Nicolas Madeleine. Os escritores: Platão, João Evangelista, Paulo Apóstolo, Aurélio Agostinho, Fenelon, já repetimos, Pascoal, Franklin, Hahnemann, Lamennais e Lacordaire. Na primeira parte do livro, As Causas Primárias, é tratado de Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A tríade Deus, Espírito e Matéria. Fala da criação, formação e pluralidade dos mundos habitados. E o princípio vital, a causa de animalização da matéria. É importante ressaltar que isso não está restrito ao nosso mundo. Isso é a fonte de força vital do universo todo, que ainda está em expansão, né? Então, isso é tratado na primeira parte. Então, recapitulando, na primeira parte, intitulado Das Causas Primárias, Kardec nos apresenta Deus em toda a sua grandeza e bondade, informa sobre o princípio das coisas, fala da formação dos mundos, dos seres vivos e da pluralidade dos mundos. Descreve de forma magistral o princípio vital, a formação dos seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte, e a inteligência e o instinto. São informações científicas que a ciência humana ainda não foi capaz de desvendar, e, no entanto, nenhuma delas foi desmentida. Fato raro, realmente extraordinário, visto que a comunidade científica é sempre rápida na defesa dos seus princípios. Na parte segunda, mundo espiritual dos espíritos. Define bem, aí sim, o plano espiritual, né? Os espíritos como seres inteligentes do universo, fala da encarnação e a sua finalidade, a desencarnação, retorno ao mundo espiritual, a necessidade de várias existências, a vida espiritual, sensações, sofrimentos e lembranças, a vida corporal, a união da alma com o corpo, a emancipação da alma, a liberdade da alma durante o sono, a intervenção dos espíritos, a influência sobre pensamentos e ações, as ocupações e missões dos espíritos contribuem com a harmonia do universo, e os três reinos da natureza, né? O mineral, o vegetal e o animal, que inclui o ser humano. Na segunda parte, denominada do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, Kardec formula perguntas sobre este mundo, que é o nosso verdadeiro lar. E os espíritos respondem racionalmente sobre a origem e natureza dos espíritos, dos objetivos da reencarnação, da pluralidade das existências, da intervenção dos espíritos e do mundo corporal e suas ocupações e missões. Também aqui, somente aos poucos, a ciência vai confirmando a existência desse mundo, mas em nenhum momento vimos sendo refutada todas essas informações. Na terceira parte, que traz as leis morais, nós temos a lei divina, a lei de adoração, a lei do trabalho, reprodução, conservação, sempre tratando de Deus, do próximo e consigo mesmo, né? Ou seja, da nossa convivência, da nossa necessária convivência familiar, profissional, esportiva, religiosa, que essa convivência, o acordar, dormir, conviver, aprender a conviver, labutar, é que nos faz reproduzir, que nos faz o exercício da existência, né? E aí fala da destruição, da lei de sociedade, da lei do progresso, da lei de igualdade e da lei de liberdade. Essa parte das leis morais foi a que a gente mais estudou ao longo aí, do nosso espiritismo, né? Então, a síntese de tudo isso é a lei
de justiça, amor e caridade, que são um complemento, porque amar o próximo é fazer-lhe todo bem, como desejamos que fosse feito para nós, né? Então, nós temos, recordando, a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. Então, recapitulando, são respondidas as mais intrínsecas questões a respeito de nosso comportamento perante nós mesmos diante da sociedade. São mais de 300 perguntas e respostas, mostrando as leis perfeitas criadas por Deus para nos proporcionar as mesmas oportunidades de evolução, seja no campo científico, filosófico e religioso. São as leis que são colocadas para todos, né? E se são chamadas de leis, são sugestões para que realmente sejam seguidas, né? Na parte quarta, né, que traz esperanças e consolações, explica muito dos nossos resgates, dos nossos sofrimentos, do que a gente costura e chuleia para o nosso futuro através do livre-arbítrio, né? Nós é que escolhemos exatamente como queremos que as coisas acontecem para nós. Então, o Espiritismo será o que dele fizerem os seus seguidores, né? Então, isso foi deixado por Kardec. Nós, ao longo dos anos, que vamos construir um melhor ou um pior Espiritismo. Recapitulando, o Espiritismo será o que dele fizerem seus seguidores. Nesta quarta parte, nomeada das Esperanças e Consolações, vemos novamente a justiça e a bondade de Deus em todas as situações por nós vivenciadas. Aqui, em mais uma experiência proporcionada pela reencarnação ou no plano espiritual, na condição de espírito desencarnado, né? Nada mais justo nessa singela homenagem ao Livro dos Espíritos que reconhecer que ele é singular por nos ter proporcionado reconhecer a importância da vida em todos os seus aspectos, a bondade e a inteligência de Jesus, nosso irmão maior, e a justiça, o amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai Criador. Ao completar 160 anos do seu lançamento, o Livro dos Espíritos continua com seus fundamentos inabalados, trazendo-nos uma visão essencialmente otimista, porque vê em tudo o progresso, a aprendizagem como um processo natural de ascensão das almas, dos povos e dos mundos. Nosso reconhecimento ao equilíbrio, seriedade e trabalho incansável do codificador por nos trazer a luz do Espiritismo replena-se de gratidão. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Foi um prazer estar nessa casa. Chegamos ao final de mais uma reunião. E hoje nós estamos recebendo a visita do nosso Cabral. Viu, Cabral? Seja bem-vindo a esta casa. Essa casa é sua. Viu? É um prazer recebê-lo aqui. O buquê hoje é seu. Vem receber o seu buquê. Leva em agradecimento da nossa casa para você, viu?